Olá, irmãos. Queremos nessa noite agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de poder estar nesse vídeo compartilhando um pouco da nossa vida, da experiência, das coisas que Deus tem feito aqui no campo missionário. Quero agradecer aos amados irmãos, a Igreja Templo Batista Itapuã, a pessoa do pastor Luciano e família, a contato da irmã Tainá. E queremos dar graça ao Senhor pela vida dos irmãos, pela bondade, a misericórdia, o amor, pelo qual os irmãos têm evidenciado por meio dessa amada igreja em nossas vidas. E com a graça de Deus, quero falar um pouquinho sobre o nosso chamado ao ministério. Fomos chamados por Deus ao campo missionário, aqui no Chile, na cidade de Rancagua. No ano de 2009, Deus tocou no meu coração para chegar aqui nesse país, e tudo se deu quando nós pregamos o evangelho a um chileno. Ele se converteu, a família, e tivemos acompanhando nesse processo de crescimento discipulado. Depois de alguns anos, ele decidiu voltar ao país para ver seus familiares. E nesse mesmo ano tivemos a oportunidade de poder vir ao Chile, pregar o Evangelho. 5 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Nós ficamos muito felizes e com a certeza de que Deus estava confirmando o nosso chamado para o campo missionário. E atualmente estamos aqui já há 10 anos. Realmente tem sido um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo de adaptação para nós também. E para nós tem sido uma grande alegria poder servir ao Senhor nesse campo missionário e saber que temos irmãos como os amados que estão aí na retaguarda, segurando as cordas para que nós possamos estar aqui pregando o Evangelho. Atualmente, irmãos, nós estamos bem aqui no campo missionário. Falar um pouco sobre o meu chamado. Com 16 anos eu recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador. Com 22 anos fui ao seminário, me preparei no Instituto Batista Bíblico do Amazonas, em Manaus. E depois tivemos trabalhando na implantação, na fundação de uma igreja que hoje está organizada, tem seu pastor local. E foi aí que nasceu o projeto missionário para o Chile. Aí conhecemos essa família, onde esse irmão chileno se converteu. E atualmente chegamos aqui no ano de 2011, né? Como falei, já completamos 10 anos que estamos aqui no campo missionário. Estamos bem, apesar da pandemia e apesar de todas as dificuldades, como todos nós temos passado em todo o mundo. Estamos bem como família. E o Senhor tem nos sustentado aqui nesse campo missionário, né? Fomos enviados no ano de 2011 pela Igreja Batista em Dom Pedro, em Manaus, na pessoa do pastor João Saraiva. E nesses 10 anos já implantamos a Igreja Batista Galileia, né? E realmente para nós tem sido um prazer, um privilégio poder servir ao Senhor aqui. Falar um pouco sobre a obra e o trabalho. Sempre é um privilégio e uma oportunidade de compartilhar as bênçãos que Deus tem nos dado. Estamos já como igreja, estamos desde o ano de 2011, em outubro de 2011, comecemos o trabalho na nossa casa, na sala, e tivemos a oportunidade de convidar algumas pessoas, e nessa noite chegaram 19, quase 20 pessoas com as crianças. E daí nós começamos o trabalho, Deus foi nos abençoando, a sala foi ficando cheia, conseguimos ir para o lado, nossa igreja nos enviou uma oferta para construir um lugar, e nesse lugar permanecemos 10 anos aqui, servindo ao Senhor nesse lugar. Devido à pandemia, tivemos que entregar o prédio da igreja, já que nós não estávamos pagando realmente o lugar, não estamos ocupando, né? E tivemos que entregar. E graças a Deus que tudo saiu conforme o planejado. Estivemos entregando o prédio, agradecemos a senhora por
por esses 10 anos que nos confiou o lugar, e para nós tem sido realmente uma grande bênção poder também nesse lugar dar um bom testemunho e fazer amizade com os vizinhos, com as pessoas que estavam ali ao nosso redor. Atualmente, irmãos, estamos nos reunindo de forma online, devido ainda à pandemia. O Chile, há pouco nós saímos de quarentena. Eu sei que no Brasil as igrejas já estão funcionando, mas aqui o processo foi mais lento. As igrejas estão funcionando de maneira online. Agora estamos voltando ao culto presencial. A pensar nos pedidos de orações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Peço que orem pela igreja, por um lugar que nós vamos a hora buscar para poder fazer as nossas reuniões presenciais. Peço pelo trabalho de evangelismo que vamos estar fazendo numa outra cidade próxima, chamada São Vicente. Dia 11 e 12 agora de setembro vamos estar fazendo uma atividade evangelística junto com a nossa igreja e mais o apoio de alguns irmãos de Santiago, da capital. E peço que orem por isso, orem pela nossa família, orem pelo nosso sustento e que Deus continue também abençoando grandemente a vida da igreja, a vida dos irmãos. Vamos estar mandando mais informações do trabalho, fotos, para que os irmãos possam estar acompanhando também o nosso ministério. Temos boas lembranças da igreja de Itapuã, o tempo que tivemos aí hospedado, um momento que nós tivemos com a igreja. Fico feliz pelo pastor Luciano aí estar pastoreando a igreja, pelos irmãos que estão envolvidos na obra. Que Deus continue abençoando grandemente a vida da igreja. E agradeço o apoio financeiro, as orações, a maneira em que Deus tem usado a vida de vocês para nos manter aqui no campo missionário. Temos ainda muitas lutas aqui, irmãos, devido à cultura, devido à cultura do povo chileno, devido à sociedade em que estamos inseridos. Existem muitas dificuldades, muitas barreiras que nós precisamos ultrapassar, mas estamos felizes já pelo que Deus tem feito. E peço que os irmãos continuem orando por nós, pela nossa família. Também pelos desafios que nós temos após a pandemia. Aqui já temos alguns casos da variante Delta, que é o novo vírus, e não sabemos. É muito provável que vamos entrar novamente em quarentena. E sei que tem sido difícil, né? Apesar de fazermos os cultos online, não é da mesma forma que presencial. Então, peço que os irmãos orem por nós, orem pela nossa família, que Deus continue usando a vida da igreja, que Deus levante homens e mulheres de Deus para a obra, para o chamado de Deus, né? Eu quero desafiar vocês um dia a conhecerem também o nosso campo missionário. Vim aqui colocar a mão na obra também conosco, ver a realidade e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso. Agradeço de coração a todos os irmãos. Que Deus continue abençoando abundantemente a vida da igreja. Ao pastor Luciano, que Deus lhe conceda sabedoria e direção nos trabalhos, na obra que o Senhor tem confiado ao irmão e à sua família. E também que Deus continue usando a vida de vocês para serem instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu agradeço de coração. Estava recentemente numa reunião de casais e agora pude ter a oportunidade de enviar esse vídeo aos irmãos. E espero que continue orando por nós, pela nossa família, pela obra que Deus tem nos confiado aqui. E desafio a cada um de vocês a um dia conhecerem o Chile, conhecer o campo missionário, as necessidades que existem nesse país, tanto ao norte do Chile quanto ao sul. Existem muitas cidades que não têm nenhuma igreja católica sequer. E espero que Deus nos ajude para que possamos alcançar esses lugares com o Evangelho. Que Deus abençoe. Desejo a todos uma boa noite. Que Deus continue abençoando abundantemente a vida da amada igreja. Amém.